Eu vou falar uma coisa que pode incomodar muita gente. O gerenciamento de risco, ele é essencial para o day trader, mas às vezes o gerenciamento de risco, ele acaba atrapalhando o day trader de fazer dinheiro. E não é que você esteja fazendo errado, e sim porque você está querendo ser perfeito demais. Vamos falar sobre esse assunto logo após a vinheta e também vamos falar um pouco sobre as operações dessa semana. O método Águia vai te guiar com foco preciso. É só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Sejam bem-vindos ao Semanal do Águia. Sou Fábio Bittencourt, o Águia Trader. Sou day trader aí há mais de 6 anos, vamos fazer 7 anos agora, em 2026. Então, eu já vivi muita coisa aqui no mercado. Passamos por uma pandemia, passamos por períodos de estabilidade no país, instabilidade, muita coisa, né? Então, esse tempo todo a gente aprende. Então, serve de lição tudo. Tudo a gente está sempre aprendendo. Claro que para uma estratégia, por exemplo, o método Águia, não precisa aprender mais nada. Eu acho que já é o suficiente. Não é arrogância, e sim simplificar algo para fazer dinheiro aqui no mercado de day trade. O problema é que às vezes a gente aprende, às vezes não, a gente ouve no mercado e o day trader, ele aprende que a gente não pode tomar stop, que a gente tem que ser seletivo nos nossos trades, que a gente tem que ter um bom gerenciamento de risco, e tudo isso está certo, tipo, não tem nada errado nisso. O problema é quando isso começa a atrapalhar de ser lucrativo. Porque o nosso objetivo aqui não é ficar observando o gráfico, né? O nosso objetivo é saber a hora certa de comprar e vender, ter uma estatística a nosso favor e confiar no operacional. Só que às vezes a gente quer ser seletivo dentro de um padrão. E aí é onde a gente começa a perder oportunidades. A gente já tem um padrão que é lucrativo. E ainda a gente quer selecionar aqueles que sejam os mais bonitinhos, os mais perfeitinhos. De preferência aqueles não muito caros, porque se a gente toma um stop, e a gente sabe que um stop ele dói, né? Toda vez que tomamos um stop, a gente quer que seja pequeno. Eu não quer que seja um stop grande, né? Só que se nós temos um operacional que ele é baseado em estatística, a gente teria que agir toda vez que aquele padrão aparece no gráfico. É assim que funciona a matemática. Fazendo uma conta aqui sem matemática complexa, uma matemática básica, né? Um operacional que ele tem de 10 operações, ele acerta 6 ou 7 operações. Ele ganha, ele te traz lucro em 6 ou 7. Dentro dessas 10 operações, eu não posso ser seletivo. Das 10 operações que o padrão deu, eu vou escolher 3. Aquelas 3 são as que eu achei bonitinha, aquelas que eu achei baratinho, e aí coube no meu bolso. Aí o teu padrão já não funciona. Daqui a pouco tu pegou as 3 que deram um stop. E o teu padrão estaria lá, com 6 ou 7 gains, né, na sua mão, no seu bolso. Então, não dá. Pelo método Águia, né? Isso está definido que eu não posso ser tão seletivo. Claro, uma bizarrice no gráfico, né? Um candle lá que saiu uma notícia, um candle de 800 pontos, tá, deixa aquilo de fora, né? Mas dentro de uma volatilidade um pouco maior, um pouco menor, a gente tem que encarar o risco. Podemos botar dentro do nosso bolso aquela operação, mas não vamos arriscar, talvez tanto. Talvez porque o que interessa para nós é a nossa margem de garantia e uma perda dentro daquela margem de garantia. Aí o day trader use a cabeça de como fazer para que ele não deixe de fazer dinheiro em boas oportunidades. Nos últimos 2 meses, nós vimos isso no gráfico. Boas oportunidades. Mas aí começamos a inventar umas coisinhas. Máximas históricas. Ah, é um águia, perfeito. Mas o alvo está em lugar onde nunca foi. Não vão entrar. Aí só nisso perdemos uma meia dúzia de oportunidades que teria pago. Teria feito a diferença mês passado. Teria fechado para frente. Dezembro.
Começou ali mais ou menos, aí entrou volatilidade, com umas entradas um pouco mais pesadinhas, né? Um pouco mais caras. Nada demais, nada que vai quebrar um day trader se ele tomar um stop ou dois, né? Mas a gente quer aquelas que cabem dentro do nosso bolso e aí perdemos boas oportunidades que pagaram. Um dia deu quatro oportunidades, não pegamos nenhuma oportunidade. E aí, um dia que deu uma que coube no nosso bolso, até nem era tão boa, mas era o padrão, e aí entramos e tomamos um stop. E assim os outros dias também. Então não dá, né? A gente não tem como selecionar aquela oportunidade perfeita. Um day trader profissional, ele sabe que o gráfico às vezes não vai se apresentar de uma maneira perfeita. Porque senão daqui um pouco a gente começa a hesitar tudo que é padrão, tudo que é operação dentro do operacional. E aí a verdade é que é o medo, né? Medo ali enrustido, um medo disfarçado de inteligência. Parece que a gente, não, hoje as oportunidades estavam caras e aí eu fiquei, né, protegendo meu capital. Pô, protegeu talvez de lucrar, né, também. Porque o seu padrão, ele não vai deixar de ser lucrativo só porque ele está um pouco mais caro, um pouco mais, né? Ele ainda está lá, fazendo dinheiro. E você aqui, né, dando uma de o gênio, né, do gráfico, porque teve sabedoria para não entrar no seu operacional só porque estava um pouco mais caro. O seu operacional, ele é lucrativo, né? Se você fazer um backtest para trás, lá tem notícia, lá tem ruído, lá tem medo, lá tem tudo. E você faz o backtest e observa assim, olha, se eu tivesse feito isso daqui sem pensar, só executar teria feito dinheiro, não teria quebrado. Porque o que faz o day trader quebrar é ele sair do operacional, é ele entrar num dia de fúria que ele fica louco, maluco, dobrando, triplicando o contrato, fazendo preço médio e não aceitando o stop e fica maluco. É o dia que o day trader quebra. Agora, dentro de um personal lucrativo, onde ele é disciplinado, ele é realmente, até esse negócio, às vezes a gente querer esperar um trade que caiba no nosso bolso e a gente espera, às vezes fica um dia, 2 dias esperando. Isso é disciplina, show de bola. Mas vamos aliviar um pouco. Tá muito pesado querer que todos os trades caibam no nosso bolso. O stop. A tua assertividade está lá. Tá? O teu risco de ganhar é maior do que de perder. E aí você hesita, você quer selecionar ali aquela operação perfeitinha. Ah, daqui um pouco, no seu tempo gráfico, onde você é bom, onde você é o cara, onde ali o padrão é lucrativo, você já quer passar para tempos gráficos menores. E eu confesso para vocês que eu não tenho essa coisa, porque para mim o candle ele fecha nos 5 minutos ou não fecha. Ah, mas aí no 2 minutos, no 3, no 4, sei lá, no um, lá tem um candle que fechou. Mas não é no 5. Então, para mim, não serve ele fechar. Claro que lá tá um pivô bonito, com uma barra de rompimento, mas é de 1 ou 2 minutos. Para mim, não serve, porque o meu padrão, o método AIA, ele é no 5. Então, eu não. Aí eu acho, para mim, é mais tipo assim, é eu sair do operacional, se eu entrar em tempos gráficos menores, do que eu aceitar um stop um pouquinho maior. Ah, meu limite no índice, né? 300 pontos, no dólar, 10 pontos. Mas tem uma ótima oportunidade com 12 pontos, 13 pontos. Daqui um pouco no índice, pô, show de bola, é um pivô perfeito, uma barra que inicia, né, na máxima, ter uma venda perfeita, né? A barra que inicia na máxima, ela fecha na mínima. Ok, mas daí eu vou olhar o 430 pontos, tá um pouco maior, mas é o padrão. A chance de eu ganhar ainda é maior do que perder. Ah, como é que eu vou ajustar isso? Aí o day trader, ele pode ou aumenta a sua margem de garantia para se a sua perda ainda está dentro daquela porcentagem que ele pode perder por trade, ou reduz o número de contratos, tá lá. Mas aproveita a oportunidade, você tem mais chance de ganhar do que de perder. Ah, tomou um stop, ok, faz parte, você está no seu personal, o seu personal estava ali, você teve disciplina de esperar 2 horas, esperou, e quando o seu padrão lucrativo apareceu, a única crepe que deu, o único detalhe é que ele está um pouco maior do que o seu risco que você estipulou que pode perder num trade. Mas ele está lá.
Então, às vezes, a gente quer ser seletivo dentro de uma coisa que não vale, não dá, não pode. Você tem um padrão. Ao menos que aqueles day traders que tem várias estratégias, né? Tem day traders que tem várias estratégias. Um dia o que pagar primeiro pagou. Eu não tenho esse sangue frio, essa experiência. Pra mim, eu não. Porque passa a impressão que eu tenho que acertar qual estratégia no dia que vai pagar. Então eu não gosto disso. Prefiro uma só. O dia que pagou, pagou. Não pagou, não pagou. No final a gente mais ganha do que perde e é assim, né? O dólar a gente não estava operando, aí não, em dezembro agora tá ok, tá dando uns movimentos interessantes, mas ele tá lá ainda com a sua frequência, mas é que ele estava inoperável, ele não estava gerando lucro. Aí é diferente, né? Então, tá o padrão lá, tá ok, tá lá o águia padrão, alvo, 1,5. Aí não dá, né? Porque o troço tava, né? Desse quiquinho assim, a volatilidade aí não dá. Mas é isso. Então, às vezes, a gente ser muito cauteloso também impede de fazer dinheiro. Impede. O day trade não é fácil, gente. É simples, né? Estratégia, você tem uma estratégia definida, ok. Simples. Se olhar, fazer aquilo o resto da vida vai fazer dinheiro. O problema é fazer, né? É essa a diferença. É fazer o dinheiro daquela maneira simples. E isso é a parte difícil. Por isso que tem um monte de day trader aí que desiste. Um day trader que começa, daqui a pouco começa a inventar regra, coisa, quer ser seletivo e aí não vai pra frente, o dinheiro não vem, fica ali, passa um mês, 2 meses, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E aí vai ver o padrão, aquele que ele se decidiu fazer, que decidiu assim, ó, eu vou seguir isso aqui, vai olhar pra trás e tipo, era pra estar com dinheiro, era pra ter feito dinheiro, era pra ter perdido. Teu padrão tava lá, 70% de assertividade. Entrou em drawdown, ok, 55, 50% de assertividade. Tá, é um mês 0 a 0, não um mês de perda. Porque a gente quis ser seletivo dentro de um padrão, dentro de um padrão lucrativo. E aí, com a experiência e com, claro que a gente tem um detalhe assim, né? Quando a gente está numa sala educacional e tem alunos que já perderam muito dinheiro, vieram de martingale, de preço médio, de giro, muita coisa. Então a gente dá uma freada. Ó, parou de perder, né? Vamos escolher só os tradezinhos aqui, vamos devagar, pelo menos, ó, né? Aí tem esse cuidado às vezes. Mas, às vezes, a gente tem que encarar a verdade do padrão. E aí é lucrativo. Porque senão, daqui um pouco, há muita volatilidade. Na parte da manhã entra volatilidade, os trades não cabem no teu bolso, aqueles que cabem, tu toma stop, mas o padrão ainda tá ali. Você teria ganhado mais do que perdido dentro do padrão, mas você ainda selecionou aquelas que eram baratinhas. E aí na parte da tarde, onde daqui a pouco você não opera, mas lá cabe tudo no bolso. Aí lá dá 2, 3 operações que caberiam no teu bolso, porque a volatilidade diminuiu. Mas você tomou os stop de manhã, porque foi seletivo, e aí de tarde o padrão tá lá, só que a volatilidade diminui, e aí o seu risco cabe no bolso. Mas então teria que mudar. Não, opera então só de tarde, nessa volatilidade, não opera de manhã. Não pega os stop de manhã, porque tu não pode ser seletivo, tem que pegar tudo, todos. Entendeu? É 70% de atividade, ok, mas tem que pegar todos. Tu não sabe qual que vai pagar, qual que não vai pagar, e aí? Tu sabe que tu precisa das operações, entrar nas operações para te ter a estatística. Agora, se tu não entrar, não tem como saber. Ou querer selecionar, escolher uma bonitinha, aquela que, essa aqui tá tão bonitinha, né? Então é isso. Essa é a mensagem da semana, tá? Essa semana teremos novidades aí, fiquem atentos aí às redes sociais aí, teremos algumas novidades aí, vamos, né? Pro ano que vem, né? Talvez aí também alguma coisa aí para já começar em janeiro de uma maneira diferente, mas teremos novidades. Então fiquem atentos aí a essas novidades, né? Uau! Vamos então, vou dar uma passada em gráfico porque eu sei que o pessoal agora, o pessoal não dá muita olhada aqui, né? Na hora aqui do resumo, operação por operação, eu sei que ninguém olha. Porque o YouTube ele entrega lá o tempo, né? Qual é o tempo que o pessoal fica? O pessoal fica no vídeo aqui, ó, em torno de 5, 7 minutos, que é o tempo que a gente conversa, né? A parte lá que eu fazia, né? Aquela coisa de todas as entradas ali, o pessoal nem olha, só não tá olhando, né? Tipo,
Não é, tipo, talvez é interessante para quem opera, né, o método, né, mas, ok, eu não posso empurrar na cabeça, enfiar dentro da cabeça dos traders que uma maneira simples e objetiva é lucrativa aqui no mercado. Não tem como eu forçar isso. Não, eu não tenho nem o glamour, né, disso. Eu não tem como. Tem muita gente que tem aí um glamour, milhares de seguidores, marcas por trás, e um monte de coisa. E eu não tenho isso. Então eu só tenho a experiência para passar para vocês. E se vocês olharem todos os vídeos aí do método Águia é sempre dando a real, é não iludindo, não disfarçando, né? Nada. E com o objetivo também, não objetivo de iludir ninguém, e sim de dar real e mostrar que isso daqui não é fácil, mas dá para fazer. Mas tem que passar pelas dificuldades aí, superar, né? Faca nos dentes, olho do tigre, aquelas coisas, aquelas frases motivacionais aí para que mostre determinação, né? O espírito de águia. Tem vários, né? Só tem que, né? É assim, isso é o mercado de day trade. Se você tá aqui, você tem que passar por isso, encarar isso. E pronto. Então vamos lá para o resumo. Vamos dar uma olhadinha no gráfico ali, só para te ver as oportunidades que a gente deixou de entrar por causa de gerenciamento. Vou mostrar isso aí para vocês. Vamos lá. Vamos na terça-feira no índice. Então, como falei, né? Vamos aqui, ó, que nem essa semana a gente colocando aquele gerenciamento, né, o risco máximo por operações no índice de 300 pontos, a gente ficou com um stop de 545, tá? Um loss, não stop, né? Um loss de 545. Mas a gente olhando os águias que nós tivemos, né, essa semana, nós estaríamos para frente. No mínimo, ao contrário, assim, no mínimo 600 pontos para frente e não 500 pontos para trás. Então vamos aqui, terça-feira, dia 9, tá? A segunda-feira foi um dia de perde ganha, aí ficou um pouquinho, uns 150 pontos para trás aí, né? Mas não, mas foi certo, ok. Tava justo, né? O dia 8 aí, tava justo, tá? Aí vamos no dia 9 aqui, que é o interessante, o dia 9, tá? No dia 9 a gente teve quatro águias e não executamos um. Aqui a gente tem um águia, candlezinho 8, pagou, né? A gente espelhar aqui, ó, pagou aí os 400 pontos. Depois a gente tem um outro águia aqui, tá? Ó, terça-feira, tá? Um outro águia, entradinha, pagou aí mais 250 pontos. Então a gente já estaria com 650 pontos para frente. Aqui, um outro águia, tá? Outro águia, também pagou mais 200 pontos. E esse aqui também pagou 300 e poucos pontos. Então já teria feito uns 1.000 pontos aqui neste dia. Um padrão lucrativo, tá? Teve também é, outros. Aí, esse aqui, tá? Esse daqui, ele. Esse aqui não liberou, não era um águia, né? Não liberou por causa da média aqui, ó. Então, setinha amarela aqui. Vou botar aqui. Setinha amarela, né? Então, esse aqui não era um águia. Ok, mas os águias teria pago, então é um padrão lucrativo. Pô, o método águia na terça-feira, quatro trades lindos, aí depois a gente é, teve alguns outros também que hesitamos e também que teriam pago durante a semana. E aí esse é o problema. Aí a gente entra nesse aqui que nem é tão bonito, acaba tomando stop, né? E aí fica aquela coisa. Esse aqui até pagou porque o alvo ele foi espelhadinho certinho aqui, ó. E aí era uma entrada tipo, para pegar um alvinho e pagou exatamente e voltou, né?
Então, o dólar, né? Também. Só que o dólar a gente, tipo, também. O dólar foi um dia bom. Foi na terça-feira também. Terça-feira era um dia pra gente sair fazer festa, né? Terça-feira, dia 9, né? Também, ó. Olha aqui que águia bonito. Pagou. Esse águia aqui, muito perfeito, né? Muito bonitão no dólar, né? Ah, velhos tempos, ó. Olha aqui. Esse outro também pagou, né? Lindamente aqui. Mas a gente não estava operando esse mês porque ele vinha muito ruim. E aí vai saber, né? Quando vai sair notícia aí. O dólar essa semana positivo, tá? 35 pontos para frente o dólar. O índice dentro do gerenciamento aqui, do limite máximo, para 545 negativo. O mês está com uns 510 negativo aí por enquanto. Certo? Boa semana para todos e dezembro ainda tem mais umas 2 semanas aí. Dá para virar o jogo, sim. Certo? Falou, até mais.